Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai trazer mais informações sobre os problemas relacionados à sua ansiedade. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre as principais dificuldades de pessoas que sofrem com ansiedade. E se você sofre com ansiedade, provavelmente você também tem essas dificuldades que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje. E uma das principais dificuldades que pessoas ansiosas têm é a dificuldade em expressar aquilo que sente. Normalmente, pessoas ansiosas, elas desenvolvem problemas com a ansiedade por conta de não conseguir externalizar as coisas, os seus sentimentos, ou aquilo que ela pensa, ou aquilo que ela sente. E isso impacta de uma forma muito negativa na vida das pessoas que sofrem com a ansiedade. Outro problema bem característico de pessoas que sofrem com ansiedade é sempre pensar no pior cenário possível. Pessoas ansiosas sempre têm pensamentos relacionados a perigo ou a ameaça. E normalmente essas pessoas elas têm esses tipos de pensamento, mas elas não têm algo que realmente comprove que existe um perigo ou a ameaça. E se achar a pior pessoa do mundo. Um ponto de vista negativo sobre si mesmo. Pessoas ansiosas também sempre têm um ponto de vista negativo sobre si mesmo. Sempre se acham a pior pessoa do mundo. Isso dentro dos diferentes ambientes em que essa pessoa faz parte. E isso também contribui muito para que o ansioso ele tenha dificuldade de expressar o que ele sente. Por se achar a pior pessoa do mundo, ele sempre vai achar que o ponto de vista dele sobre as coisas ou o ponto de vista dele sobre determinada situação vai ser um ponto de vista errado, um ponto de vista que não é um ponto de vista ideal para aquele determinado momento. Ele se vê como uma pessoa com características não tão boas assim. Então ele desenvolve essa dificuldade de expressar o que sente e também de se achar a pior pessoa do mundo. E com tudo isso, por não conseguir expressar o que sente, sempre pensar no pior cenário possível, se achar a pior pessoa do mundo, o ansioso ele não consegue ter tranquilidade. Tendo um ponto de vista ruim sobre ele mesmo, sobre as pessoas e sobre as situações em que ele vive, ele sempre vai estar enxergando as coisas de um ponto de vista catastrófico e disfuncional. Então ele não consegue ter tranquilidade nos ambientes em que ele está. Ele sempre vai estar ou se sentindo muito mal consigo mesmo, ou vai estar observando alguma coisa de ruim no ambiente em que ele faz parte. E quais são as principais situações que fazem o ansioso sofrer? Aqui eu trouxe algumas situações que provavelmente você vai conseguir se enxergar ou enxergar a pessoa que você conhece e que sofre com a ansiedade. Você vai conseguir analisar como realmente isso aqui faz sentido no dia a dia de uma pessoa ansiosa. No trabalho, ele vive com medo de ser demitido e enxerga perigo em tudo. Normalmente, uma pessoa ansiosa, quando ela está inserida dentro de um contexto de uma empresa, ela sempre vai estar enxergando o perigo em todas as atitudes das outras pessoas. Principalmente quando essa atitude partir de alguém que tem um nível hierárquico maior do que esse ansioso. E ele sempre vai estar analisando o comportamento das outras pessoas como um comportamento de ameaça. E que esse comportamento de ameaça da outra pessoa pode trazer algum tipo de perigo para esse ansioso. Que provavelmente, quando a gente fala dentro de uma empresa, pode estar relacionado à demissão, à perda de um emprego que traz o sustento para a família dessa pessoa. E isso faz com que ela fique ainda mais ansiosa. Uma outra situação que também traz sofrimento para o ansioso é na faculdade, por exemplo. Normalmente o ansioso ele tem medo de fazer a pergunta quando ele está dentro da sala de aula, quando ele tem alguma outra dúvida sobre algum conteúdo relacionado à matéria. Ele sempre vai achar que se ele fizer a pergunta pode ser uma pergunta besta, uma pergunta burra, as pessoas vão rir da cara dele e ele vai ser ridicularizado. Naquele contexto em que ele está inserido ali dentro da sala de aula. Então, por ele se enxergar como uma pessoa que tem características que são características não tão boas assim, ele vai evitar fazer as perguntas para que ele não seja ridicularizado e para que realmente, quando ele fizer a pergunta e a pergunta não for uma pergunta tão boa assim, ele não seja encarado como uma pessoa burra, uma pessoa que não conhece daquilo que está falando. Então, ele evita fazer essa pergunta para não ser ridicularizado. E, ao se apresentar para alguém, sempre acha que a outra pessoa não vai gostar dele. Normalmente também os ansiosos, ou se você é uma pessoa ansiosa, você vai conseguir identificar que em algum momento da sua vida a sua ansiedade pode ter atrapalhado você a fazer uma nova amizade, a conhecer uma pessoa diferente. E isso o porquê?
Porque normalmente você deve tá se vendo ou se enxergando de um ponto de vista ruim. E quando você vai se expor a essa situação, onde você vai conhecer uma pessoa nova, ter que desenvolver um diálogo com alguém que você não conhece, você vai estar sempre se julgando dentro de um ponto de vista ruim. E esse ponto de vista ruim vai contribuir para que você tenha pensamentos ruins, e esses pensamentos ruins vão contribuir para que você tenha sentimentos ruins, e aí você tem esse comportamento de evitar se expor a essa nova situação ou evitar de conhecer pessoas novas. E o que as pessoas ansiosas elas perdem com esse medo, com essa dificuldade que eu acabei de falar? Normalmente elas deixam de crescer dentro do trabalho. Uma pessoa que sempre está vendo perigo em tudo, que não consegue desenvolver relações funcionais dentro do trabalho, que sempre faz as coisas baseado no medo, ela não vai conseguir expor aquilo que ela sente, não vai conseguir expor aquilo que ela percebe que pode ser tratado como uma melhoria dentro da empresa, e isso contribui muito para que ela tenha dificuldade em crescer dentro do ambiente de trabalho dela, tenha dificuldade em crescer na profissão que ela tem. Outra coisa que o ansioso pode perder é deixar de conhecer uma pessoa nova. Por sempre estar se vendo de um ponto de vista negativo, o ansioso ele desenvolve pensamentos que fazem com que ele não se exponha a determinada situação. E quando ele tem uma situação onde ele tem que conhecer alguma pessoa nova, onde ele tem que desenvolver algum tipo de amizade, ele deixa de se expor a essa situação para que ele não lide, para que ele não tenha que lidar com a verdade, com a visão, com o ponto de vista dele de que ele realmente não é uma pessoa tão interessante assim. Deixar de conhecer novos lugares. E isso é uma coisa muito triste, né? Qual pessoa que é ansiosa, que nunca deixou de conhecer um lugar novo, deixou de viajar para um determinado lugar por medo. Medo de desenvolver uma crise ou por medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho, algum acidente. E aí ela deixou de fazer essa viagem, deixou de conhecer esse lugar legal por conta desses pensamentos ansiosos, por conta desse medo excessivo que o ansioso sempre tem sobre as situações, sobre as pessoas e sobre as coisas. E deixar de viver novas experiências. Quando a gente fala aqui sobre deixar de crescer no trabalho, deixar de conhecer pessoas novas, deixar de conhecer novos lugares, isso faz com que o ansioso também não tenha uma vida limitada. A ansiedade ela pode estar limitando a vida dessa pessoa. Se você tem essas características, a ansiedade ela pode estar limitando a sua vida. E isso faz com que você não viva novas experiências, com que você fique aprisionado dentro desse mundo, dentro desse contexto que é a ansiedade. E muitas vezes todo o sofrimento que essa ansiedade faz atrapalha demais, pode estar atrapalhando demais a sua vida. Então, essas são algumas situações em que o ansioso pode se prejudicar no trabalho, ao conhecer as pessoas novas, a conhecer novos lugares e de adquirir novas experiências de vida. Normalmente, para essa pessoa que sofre com esse tipo de problema, a impressão que passa é que todo mundo está se desenvolvendo, que a vida de todo mundo está andando e que essa pessoa está parada por não conseguir se desenvolver dentro dessas áreas, da área pessoal, da área do trabalho, na vida familiar. Então, a impressão que passa é que esse ansioso está parado, enquanto as outras pessoas elas estão andando. E ele acaba desenvolvendo uma visão sobre ele mesmo de que ele é uma pessoa patética, que ele está sendo um fardo para a família dele, que, nossa, eu sou doido mesmo. Esses são os principais tipos, esses são alguns, né, dos principais pontos de vista que o ansioso ele acaba desenvolvendo sobre ele mesmo, por não conseguir fazer algumas outras coisas que normalmente as pessoas fazem, como se desenvolver no trabalho, conhecer pessoas novas, ter novas experiências de vida. E isso impacta muito na vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. E aqui, como sempre, eu gostaria que vocês começassem a analisar a ansiedade de um outro ponto de vista. Analisar a ansiedade de um ponto de vista de construção, onde você vai analisar através de 6 partes. A primeira parte seria a sua história. Como a sua história impacta na construção do seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo e sobre as pessoas. Como que o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos? Quais são os pensamentos que esses pontos de vista que você tem acabam desenvolvendo? E quais são os sentimentos que esses pensamentos geram? Quais sentimentos? Como você se sente quando você tem esses pensamentos? E como você se comporta
quando você tem esses sentimentos? E qual é o reflexo desse comportamento na sua vida? Então, dividido em seis principais partes, que a primeira seria a sua história, a segunda seria a sua visão de mundo, o seu ponto de vista sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre as pessoas. A terceira seria os seus pensamentos. A quarta seria os seus sentimentos. A quinta seria os seus comportamentos. E a sexta seria o reflexo desses comportamentos na sua vida. Analisa como toda essa estrutura impacta na construção do seu problema hoje. Se você sofre com a ansiedade, em maior ou menor grau, você deve estar tendo algumas situações em que são parecidas com aquilo que eu tinha falado antes, que é ter problema de não conseguir crescer no trabalho, não conseguir desenvolver um relacionamento legal, de não conseguir conhecer novas pessoas e de não conseguir ter experiências na vida, não conseguir se desenvolver pessoalmente. E isso dá a impressão de que o mundo está andando e você está parado. E quando você consegue enxergar esse ponto de vista através dessa estrutura de análise, entendendo que a ansiedade ela é uma coisa construída, ela é uma coisa que foi construída durante todo o seu período de vida até o seu momento atual. Você vai conseguir entender que você não ficou assim do nada e que provavelmente você vem de anos construindo esse seu problema com a ansiedade. E para falar um pouquinho mais, eu gostaria de começar da primeira parte, que seria a sua história. O que eu devo observar na minha história? Principalmente você deve observar a sua relação familiar, como foi a sua relação familiar na sua infância e como é a sua relação familiar até o momento atual. Quais foram os ambientes em que você viveu? Quais foram os ambientes aí que você viveu? Na casa dos seus avós, dos seus tios, de algumas pessoas que te olhavam, ou na casa dos seus cuidadores? Como esse ambiente impactou na construção de quem você é hoje? Nas suas relações de amizade, como as suas amizades na escola, no clube, na rua, os amigos de rua que jogam futebol ou que brincam, como que essa relação de vocês impactou na construção de quem você é hoje. No relacionamento amoroso, como todos os relacionamentos amorosos, ou como o principal relacionamento amoroso que você teve durante a sua vida, como que esses relacionamentos impactaram na construção de quem você é hoje. Como essa experiência que você viveu impactou na construção de quem você é hoje. Esses são alguns processos que contribuíram para que você se tornasse quem você é hoje. Isso é como se fossem peças de um quebra-cabeça que formam a sua personalidade, que formam o seu problema com a ansiedade. E esse quebra-cabeça ele é constituído por várias peças. E a sua história até o momento atual é uma dessas peças. E também começar a analisar quais são os principais pontos de vista que você desenvolveu sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre as pessoas. O que são esses pontos de vista, Albano? O que é essa visão de mundo? Aqui a gente vai enxergar esse ponto de vista como a sua visão de mundo. Essa visão de mundo, ela nada mais é do que a sua verdade sobre o mundo, a sua verdade sobre as pessoas e a sua verdade sobre você mesmo. São ideias, são coisas que você internalizou através da fala das pessoas que fizeram parte da sua vida e principalmente do exemplo dessas pessoas que fizeram parte da sua vida. Aqui eu trouxe algumas crenças, algumas visões de mundo, uma visão de mundo de uma pessoa que é ansiosa e que pode ajudar a ilustrar um pouquinho como que uma pessoa ansiosa ela se enxerga. Assim, ó, tem uma frase que a maioria dos ansiosos fala que assim, não vão gostar de mim. Não sou uma pessoa que mereço afeto das outras pessoas. As pessoas normalmente não gostam de mim. Então, esse é um ponto de vista de pessoas que sofrem com a ansiedade. Normalmente eles têm uma visão de que as outras pessoas não vão gostar dele. Então é melhor ele ficar quieto, é melhor ele ficar em casa, é melhor ele não falar, é melhor ele não ir a essa viagem, é melhor ele não se expor, porque as pessoas não vão gostar dele. E quais são os principais pensamentos que uma pessoa que tem esse ponto de vista ansioso, ela pode desenvolver? Por exemplo, vou ficar quieto para não parecer ridículo. Quero falar, mas com certeza vão rir de mim. Aqui a gente lembra daquela situação do ansioso que está dentro de uma sala de aula, que tem alguma dúvida, mas ele não quer falar sobre essa dúvida porque tem medo de parecer ser ridículo. Mas como que esse tipo de pensamento ele se estrutura? Eles são estruturados através da sua visão de mundo.
Como eu tinha dito, os seus pensamentos, eles são a sua história impacta na sua visão de mundo, que é o seu ponto de vista sobre o mundo, e os seus pensamentos são construídos por essa visão de mundo, por esse seu ponto de vista sobre o mundo, sobre você mesmo e sobre as coisas. Então, da onde vêm esses pensamentos ansiosos? Provavelmente desse seu ponto de vista ansioso sobre as coisas, desse seu ponto de vista negativo sobre você mesmo, desse seu ponto de vista negativo sobre as pessoas, ou desse seu ponto de vista negativo sobre as coisas à sua volta. E esses pensamentos, eles podem ser o seu pior inimigo, né? Os pensamentos, eles podem muito ser o seu melhor aliado em um determinado momento de tribulação, mas para o ansioso, normalmente o pensamento ele é o pior inimigo. E ele pode, né, potencializar uma crise de ansiedade. Porque normalmente numa crise de ansiedade, os pensamentos eles se tornam o pior inimigo de uma pessoa que sofre com a crise de ansiedade. E depois que a gente falou da história, do seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo e sobre as pessoas, que seria essa sua visão de mundo, a gente falou sobre os pensamentos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos. Quais são os principais sentimentos que esses tipos de pensamento ele pode gerar? Ele pode gerar um sentimento de medo, ele pode gerar um sentimento de angústia, ele pode gerar um sentimento de tensão, a pessoa fica tensa. Como eu já disse, dentro de uma sala de aula, a pessoa que quer fazer uma pergunta, mas não faz por conta desse ponto de vista ansioso, que gera esse pensamento de, eu vou ficar quieto porque senão eu posso parecer ridículo. Ele vai sentir o quê? Ele vai sentir medo, angústia, tensão e, consequentemente, ele vai desenvolver uma tristeza. Tristeza por não conseguir ter aquela característica de ser uma pessoa desprendida desse medo, dessa tensão, dessa angústia e conseguir fazer a pergunta. E isso contribui para que ele se enxergue ainda pior, como uma pessoa pior. E qual é o comportamento que essa pessoa tem? Aí a gente viu a história, a crença, que é o seu ponto de vista, os pensamentos, os sentimentos e qual comportamento esses sentimentos geram. Ele pode evitar falar sobre as suas ideias. Ele pode evitar expor o seu ponto de vista. Ele pode evitar expor coisas que são importantes no trabalho. Ele pode evitar se relacionar com as outras pessoas. Então a gente enxerga que uma história disfuncional desenvolve um ponto de vista disfuncional, uma visão de mundo disfuncional. Uma visão de mundo disfuncional desenvolve pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais geram sentimentos ruins. E sentimentos ruins fazem com que a pessoa ela tenha comportamentos que não são comportamentos tão bons assim. E isso tudo tem um reflexo na vida da pessoa. E quais são os principais reflexos que essa ansiedade que ela pode gerar na vida da pessoa? Que toda essa estrutura que constrói essa ansiedade pode gerar na vida da pessoa. Na relação dela, nas relações, ela pode não conseguir expressar as suas insatisfações. Dentro de um relacionamento amoroso, não conseguir expressar as suas insatisfações pode trazer um impacto totalmente negativo para a pessoa que sofre com a ansiedade. Dentro do contexto familiar pode trazer muitas brigas, porque a pessoa ela não consegue expor o ponto de vista dela sobre as insatisfações que ela está sentindo. Dentro do trabalho, como eu já disse, ela pode não conseguir crescer na profissão que ela tanto ama. Às vezes você é ansioso, você está tentando há muito tempo crescer na sua profissão, se desenvolver dentro da empresa que você trabalha, mas a ansiedade ela atrapalha. Então, tenta entender que toda essa estrutura de análise pode te ajudar a entender melhor como você construiu o seu problema com a ansiedade. E entender esses fatores pode te ajudar a conquistar o objetivo que você quer tanto. E você pode deixar de ser refém dessa ansiedade. E na vida pessoal, como que essa ansiedade ela pode impactar? Ela pode criar aquele sentimento de que todo mundo está se desenvolvendo, menos você. Provavelmente você vê as pessoas crescendo no trabalho, tendo relacionamentos, viajando com a família e a sua ansiedade ela pode estar te atrapalhando nisso. E isso dá a impressão que todo mundo está vivendo e eu estou aqui parado. E isso também é uma coisa muito negativa para as pessoas que sofrem com ansiedade. Continua assistindo que até o final desse vídeo você vai conseguir entender toda essa estrutura e provavelmente isso vai ajudar bastante. Essas informações, essa metodologia que eu estou trazendo aqui para vocês pode ajudar bastante você a identificar como você construiu esse seu problema com a ansiedade. E agora eu gostaria que você, junto comigo, fizesse um exercício de imaginação. Imagina uma pessoa que é muito sonhadora, inteligente e que tem uma inteligência acima da média.
tem muitas ideias e morre de vontade de colocá-las em prática, mas encontra um enorme bloqueio na hora da execução. Durante toda a vida dela, ou parte da vida dela, ela foi tratada muito mal. Essa pessoa ela teve experiências onde as pessoas que fizeram parte da vida dela trataram ela mal. E ela acabou desenvolvendo uma visão de mundo de que ela é uma pessoa feia, que não se acha tão boa assim como as outras pessoas, que não se sente respeitada pelas pessoas que fazem parte da vida dela, que ela nunca foi respeitada, ela sempre foi tratada mal, e isso fez com que ela desenvolvesse um ponto de vista de que ela é uma pessoa feia, de que ela não é tão boa assim como as outras pessoas e que ela não merece ser respeitada. Quais são os principais tipos de pensamentos que essa pessoa ela pode desenvolver? Deixa eu ficar quieto que é melhor, né? Uma pessoa que ela tem esse ponto de vista sobre ela mesma, provavelmente ela vai ter um pensamento que é deixa eu ficar quieto que é melhor, dentro de uma sala de aula, dentro de uma reunião no trabalho, provavelmente ela vai preferir ficar quieta, porque ela tem esse ponto de vista sobre ela mesma, de que ela não é uma pessoa tão boa assim como as outras. Não sou bonita como as outras, nem vou tentar falar com ele. Aí aqui a gente já vê um pensamento que está relacionado a um relacionamento amoroso. Muitas vezes as pessoas deixam de viver um relacionamento satisfatório, deixam de conhecer pessoas legais por conta desse problema com a ansiedade. Ela não se vê como uma pessoa legal, ela não se vê como uma pessoa bonita e ela deixa de falar com uma outra pessoa por não se achar uma pessoa boa o suficiente ou por entender que a outra pessoa não vai conseguir reconhecer as características positivas que ela tem. Na verdade, nem ela consegue observar as características positivas dela. Por conta dessa internalização da forma como as pessoas trataram ela, por conta da internalização das falas e dos exemplos que as pessoas passaram para ela, isso faz com que ela desenvolva um ponto de vista disfuncional, ruim, sobre ela mesma. E quais são os principais tipos de sentimentos que essa pessoa ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver medo. Medo de falar com uma outra pessoa, medo de fazer uma pergunta, medo de expor uma ideia que ela gostaria de expor. Ela pode se sentir angustiada por não conseguir fazer as coisas, por não conseguir externalizar aquilo que ela gostaria de externalizar. Ela pode se sentir triste porque todo mundo está se desenvolvendo e ela continua parada. É como se o mundo estivesse andando e ela continuasse sempre na mesma vida, sempre no mesmo contexto, sempre com os mesmos problemas. E ela não consegue entender que muitas vezes isso está relacionado a toda a história dela, ao ponto de vista dela sobre ela mesma, aos pensamentos dela e a esses sentimentos que ela acaba desenvolvendo por esse tipo por toda essa estrutura que ela teve na vida dela. E quais são os principais comportamentos que essa pessoa ela pode ter? Ela pode evitar conversar com outras pessoas, pode evitar de ir em locais públicos como shopping, livraria, ou um café, ou um parque. Ela sempre vai estar se julgando por um ponto de vista ruim. Então, se ela for a esses lugares, ela tem a possibilidade de ser vista como uma pessoa não tão boa assim para poder estar dentro daquele contexto. Eu sei que pessoas que não sofrem com ansiedade e olhem esse ponto de vista, pode parecer que isso é uma coisa muito... não tem nada a ver, Albano, que você está falando. Mas na realidade, pessoas que sofrem com ansiedade, eles entendem muito bem isso que eu estou falando. As pessoas elas deixam de ir a uma praça de alimentação de um shopping, por exemplo, porque elas acham que elas não deveriam estar ali, ou que todo mundo que está ali pode estar julgando esse ansioso. Se você é ansioso, provavelmente você vai conseguir entender isso que eu estou falando. E então tenta parar e analisar que essa sua ansiedade ela não veio do nada, você não é uma pessoa frescurenta. São coisas que aconteceram durante todo o seu processo de desenvolvimento até o seu momento atual que contribuíram para que você tivesse esse problema com a sua ansiedade. E essa ansiedade impacta você de fazer essas coisas que você poderia estar fazendo na sua vida. E ela acaba desenvolvendo alguns sintomas que acabam atrapalhando a vida dela e fazem ela se sentir ainda pior. Quando a pessoa chega nesse nível onde ela se sente tão mal e ela se comporta evitando fazer as coisas, não se sentindo tão bem em estar em determinado lugar, ela acaba piorando, porque a vida dela se torna tão disfuncional e ela tenta tanto, ela desprende de tanta energia para poder estar executando aquilo que ela deveria executar, ou que ela gostaria de executar, que aquilo ali acaba impactando e ela acaba desenvolvendo algumas crises de ansiedade.
e ela não consegue falar isso para as pessoas em que ela tem vínculo. Você entende? Ela não consegue externalizar, não consegue conversar com as pessoas que fazem parte da vida dela. Então é importante, se você sofre com ansiedade, se a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, procura a ajuda das pessoas que fazem parte da sua vida, que gostam de você, seus amigos, seus familiares. Procura um profissional, que vai ser muito importante. Encontre formas de poder estar solucionando os seus problemas com a ansiedade. E também, toda essa análise, todo esse contexto, a gente pode ver que a pessoa ela perde oportunidades. E perder oportunidades pode fazer com que essa pessoa se sinta pior ainda. Sabe, perder a oportunidade de tirar a habilitação para poder ter todo um despreendimento, para poder ter uma liberdade de conseguir fazer aquilo que ela quer, de poder ajudar as pessoas que fazem parte da vida dela, as pessoas que precisam dela. Então ela acaba perdendo algumas oportunidades. Mas talvez essa pessoa ela ainda não consiga entender por que isso está acontecendo. E esse conteúdo realmente ele está voltado para poder estar mostrando um pouquinho mais quais são os principais fatores que influenciam no desenvolvimento do seu problema com a ansiedade e que acabam impactando acaba impactando de forma ruim na sua vida, que acaba atrapalhando a sua vida. E o que pode mudar na vida, o que pode mudar na sua vida, o que pode mudar na vida dessa pessoa que sofre com a ansiedade se ela resolver tratar o problema dela com a ansiedade? Ela pode entender melhor como esse problema foi construído, como a sua ansiedade foi construída. Talvez até hoje você tenha entendido que eu sou assim mesmo, a ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa e isso faz parte de quem eu sou. Mas na realidade, essa sua ansiedade ela foi construída. Existem fatores que contribuíram para o desenvolvimento da sua ansiedade e o seu momento atual provavelmente não deve ser um momento legal, ou se a sua ansiedade ela traz um pouco de desconforto para a sua vida, tenta entender que essa ansiedade ela foi construída, ela não foi algo que veio do nada. Talvez algum fator que aconteceu na sua vida pode ter desencadeado ou pode ter sido gatilho para que você desenvolvesse esse problema com a ansiedade. Mas existem vários fatores que são a base, que são a causa desse seu problema com a ansiedade. E analisar esses fatores vai te ajudar a desconstruir tudo isso, a lidar melhor com tudo isso. Você vai ter a oportunidade de se conhecer melhor, conhecer como toda a sua história, como todo o seu ponto de vista sobre você, sobre as coisas e sobre o mundo impactam nos seus pensamentos. Quais são os pensamentos que esse ponto de vista gera? Quais são os sentimentos que esses pensamentos geram? E você vai conseguir entender como você se comporta. Qual é o reflexo de tudo isso, que é esse comportamento e como esse comportamento gera problemas na sua vida. Quando você consegue enxergar tudo isso, fica mais fácil para você lidar com a sua ansiedade, para você entender que existe uma barreira. E quando você começa a entender essa barreira, começa a entender essa construção, você começa a identificar e desconstruir o seu problema com a ansiedade. Começa a ver um outro ponto de vista para suas crenças, um outro ponto de vista para os seus pensamentos e, consequentemente, você vai se sentir melhor e ter comportamentos que não vão atrapalhar a sua vida. E se você tem problemas com ansiedade, saiba que esse problema ele tem solução. A ansiedade ela tem controle, existem formas de você dominar a sua ansiedade. E esse conteúdo é um conteúdo que eu quis criar para que vocês conseguissem entender toda essa estrutura, todos esses fatores que impactam na construção da ansiedade de vocês, e assim vocês consigam solucionar e ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, mais satisfatória, com mais qualidade, né? Na qualidade na relação familiar, com desenvolvimento no trabalho e principalmente uma qualidade no relacionamento de você com você mesmo, no relacionamento pessoal, com os seus sentimentos, com o seu ponto de vista sobre você mesmo, e mudando tudo isso, mudando o seu ponto de vista sobre as coisas, você vai mudar o mundo à sua volta. E esse é o objetivo desse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal, eu sou o Albano, esse foi o Ansiedade em Pautas e nesse vídeo eu falei um pouco mais sobre as dificuldades que as pessoas que sofrem com a ansiedade enfrentam na vida delas. Eu fiz uma análise onde vocês conseguiram enxergar como todos os fatores influenciam na construção da ansiedade. Falamos sobre a história, falamos sobre a visão de mundo, que é o ponto de vista da pessoa sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre as pessoas que fazem parte
da vida dela influenciam nos pensamentos dela, como os pensamentos influenciam nos sentimentos, como esses sentimentos influenciam no comportamento e do reflexo desse comportamento na vida dessas pessoas. A gente viu que essa análise ela pode ajudar muito você a dominar a sua ansiedade, a entender melhor a sua ansiedade e a desconstruir esse seu problema com a ansiedade e ser uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa que consegue aproveitar a vida, que consegue ter mais qualidade de vida e nos relacionamentos. Caso vocês queiram acompanhar nosso conteúdo, segue no canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí que vai ser um prazer poder estar respondendo. Muito obrigado e até a próxima.